Oi, pessoal, mais um episódio do Pode Lotear no Ar. Primeiro de 2025, um novo ciclo começando. E eu quero cumprimentar aqui Felipe Hels, tudo bem? Tudo bem, Manu? Bora para mais um episódio, né? Bora. Começando agora mais uma temporada. Primeiro do ano. Primeiro do ano, novo Começar bem. ciclo, verdade, né? E muitas coisas aconteceram, né? Nesse último ano. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e sobre essa nova etapa também que começa, né? Sim, vamos lá. Bora lá então, né? E dentre muitas coisas, né? Uma delas também, Felipe, foi justamente a criação do Pode Lotear, né? Que foi uma ideia assim que vocês tiveram para levar informação também, né? De uma maneira assim descomplicada, trazer convidados. Hoje será só eu e o Felipe aqui falando um pouquinho, né? Abrindo essa temporada. Mas como é que foi isso para ti, né? Agora a gente começando um novo ano, ter criado esse projeto também de trazer convidados e comunicar aquilo que é feito e as parcerias que tem a CTZ também. Sim. Então, mano, a gente percebeu que o mercado de loteamento ele tá um pouco atrasado assim, nas redes digitalmente, né? A gente não tem muita informação, não tem muita gente falando sobre loteamento e a gente entendeu que seria uma oportunidade de fazer isso virar algo mais conhecido por todos, né? Não só quem está no mercado de loteamento. Então a gente trouxe aqui investidores, a gente trouxe corretores, a gente trouxe loteadores. A ideia é mostrar a visão dessas pessoas dentro do negócio, o que elas ganham com esse tipo de negócio, aonde que elas entram, qual é a parte delas nesse desenvolvimento desses empreendimentos. Então, para a gente fez bastante sentido e a gente tem bastante coisa para implantar esse ano. Espero que seja melhor ainda. Ah, com certeza, até porque a tendência é sempre ir melhorando, né? Com certeza. E até uma pergunta pessoal, assim, pra ti, teve algum momento, alguma informação? Porque, assim, a gente, em podcast é uma conversa, né? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Teve algo, assim, que pra ti foi muito legal ou que marcou mais nesses episódios, nos outros 7, né? Que a gente já fez aqui, assim, de algum convidado, ou até mesmo pra ti, né? De desenvolver essa habilidade de estar no podcast todos os meses. Olha, eu acho que todos os podcasts que a gente fez foi bem legal, assim, porque muitas vezes tu acaba conhecendo até a história da pessoa, parte pessoal, que normalmente no dia a dia tu tá ali negociando, tratando algum empreendimento, tu não vai entrar como é que a pessoa começou a carreira dela, o que ela fez, qual foi a maior dificuldade que ela teve, o desafio. Então foi legal conhecer a história de um pouquinho de cada um. E olhando uma perspectiva pessoal, para mim foi eu achei que ia ser um desafio bem maior, porque eu sou engenheiro civil, sou mais analista, assim, não sou muito da comunicação. Mas esse ano eu decidi me expor mais às redes sociais. E eu acho que o podcast foi a coisa que eu me senti mais confortável, na verdade. Sentar na mesa e conversar é mais natural do que a hora que liga a câmera e tu tem que falar um texto ali gravado, eu tenho mais dificuldade. Às vezes o medo antes é muito maior, depois que faz, viu que não era tão difícil assim, né? Sofre mais antes do que durante. Sofre mais antes, é verdade. A gente tira pelos próprios convidados, né, que participaram, que às vezes alguns estavam nervosos, ou achava que não ia ter assunto para render, e às vezes eu acho que aqueles que a gente achava que não ia render tanto, de repente foi um dos que mais renderam, assim, né, que eu lembro. Eu acho que eu me lembro que, não sei se todos eles, mas uma boa parte deles, quando a gente convidou para fazer o podcast, eles vieram conversar. Normalmente um dia antes. Tá, mas como é que vai ser? O que eles vão me perguntar e não sei o quê? Eu disse, não, calma, é sobre a tua vida, a tua história, não precisa... E aí acabava não falando as perguntas, porque na hora natural é mais legal, né? Mas a hora que eles chegavam aqui, acho que 2 minutinhos de conversa, já se soltavam e todos eles gostaram bastante. E é bem legal isso, porque leva a informação, né? Como tu falou, algo que é bem técnico, né? Às vezes muito da área de loteamentos, da engenharia. Uma pessoa que não é da área assistindo, ou que às vezes não tinha tanta noção, consegue entender perfeitamente, né? Então, esse trabalho também alcança outros públicos que às vezes não seria só o de vocês, né? Isso que é interessante, né? Eu acho que a gente consegue alcançar os dois públicos, né? Quem já está nesse meio acaba vendo algumas práticas, algumas coisas diferentes, e tem regiões diferentes do Brasil também. E quem não conhece, com certeza, aí tem muito mais a aprender, né? A entender mais sobre esses negócios também. E falando um pouquinho, então, do ano que passou, né? Para a CTZ, como que foi essa temporada que finalizou? O que dá para falar desse ciclo? Foi um ano bem diferente
começando pela questão das redes sociais, né? A gente começou, na verdade, começou no ano passado, mas bem timidamente, assim, né? Pouquinhas coisas e tal. E aí, esse ano, realmente, a gente começou a se expor mais e começou a gerar um resultado legal, assim, essa exposição. É, a gente começou realmente a mostrar o que a gente fazia dentro da empresa e meu celular Opa, acontece, é normal. tá falando sozinho aqui. Aí a gente começou a mostrar o que a gente estava realmente desenvolvendo dentro da empresa e foi interessante porque a gente começou. Quando eu ia visitar alguém, quando eu encontrava alguma pessoa, as pessoas começavam: Ah, cara, eu vi que vocês estão fazendo isso aqui. Eu disse: Não, cara, a gente já faz isso há 5 anos. Só que as pessoas não sabiam, então a gente começou a comunicar de uma forma bem mais efetiva e para um número de pessoas muito maior do que a gente estava comunicando antes. Então, eu acho que isso gerou um branding para a empresa, assim, um posicionamento muito melhor Dá do uma que. autoridade, né? Exatamente. E a gente começou realmente a mostrar, cara, a gente não faz só isso aqui, a gente faz isso aqui também, a gente faz isso, a gente trabalha com essas pessoas, com essas, a gente trabalha em regiões diferentes. Isso começou a posicionar a empresa de uma forma diferente. Eu acho que isso foi um marco bem relevante assim, para a gente. Então, a ideia nesse ano agora, 2025, é investir mais forte no marketing ainda. A gente quer realmente ser lembrado quando falar de loteamento, lembrar da nossa marca. A gente teve algumas coisas que foram bem significativas. A gente abriu a nossa primeira filial acho que foi em janeiro ou fevereiro, mas acho que foi janeiro, em Itapema, no norte do estado. Abrimos também em novembro, acho que foi outubro ou novembro, uma segunda filial daí fora de Santa Catarina, que foi no interior de São Paulo, em Limeira. Então, foi 2 marcos bem importantes para a gente. A gente já iniciou o ano querendo abrir, fazia parte do planejamento estratégico abrir uma filial no norte do estado, porque a gente já estava trabalhando naquela região, já fazia 2 anos e meio. E aí a gente conseguiu abrir, começou a dar resultado. Hoje a gente já tem pessoas lá em Itapema. E aí, caminhando agora para o final do ano, começou a fazer sentido, a gente teve algumas negociações que fizeram sentido, e a gente entrou também agora em Limeira, entramos lá com a parte comercial, mas a gente vai estruturar melhor também aquela região, a questão dos mesmos produtos que a gente faz aqui, e a ideia é que a gente consiga... Bom, 2025 eu vou falar depois, né? Vou falar só de 2024 por enquanto. A gente cresceu bastante a empresa, também. A gente está... Uma das coisas mais importantes aí na nossa matriz, a gente está finalizando provavelmente agora em fevereiro, março, a gente entra na nossa nova matriz, então a gente fez uma sede nova, bem mais moderna, ela tem uma pegada toda aberta, então todos os colaboradores conseguem se conectar visualmente. Eu acho que isso acaba fortalecendo a cultura da empresa, não tem mais como alguém ficar se escondendo lá numa sala no cantinho. A gente fez um café dentro da empresa, a gente tem uma parte externa onde que a gente vai fazer, né, encontros com parceiros, com a equipe, tem um espaço de treinamento. Então a gente conseguiu realmente estruturar um negócio bem mais moderno e a gente entende que isso, além de fortalecer a cultura, a gente vai conseguir trazer pessoas que vão ficar interessadas em trabalhar junto com a gente e fortalecer também de novo, né, o posicionamento da marca, estar próximo dos parceiros e dos clientes. E até eu acompanho vocês ali, né, no Instagram, isso que eu ia falar, como é que tu vê, como é que tu percebeu o feedback de quem trabalha com vocês, né? Porque eu vejo que vocês sempre estão ali em reuniões e foi também por exemplo, tu falou que esse ano que passou, vocês decidiram investir mais na comunicação, até tanto o podcast, o posicionamento na rede social mesmo. E o importante também tem a comunicação interna, né? Que é entre os próprios colaboradores ali, para não ter nenhum tipo de ruído, ou como tu falou, né? Ter aquele lá isolado, faço só a minha parte e deu. Como é que tu percebe isso para uma empresa de engenharia? No que isso influenciou, por exemplo, no dia a dia ali para vocês? Quando a gente fez a primeira reunião, que era a apresentação do planejamento estratégico, teve um ponto que eu acabei batendo bastante, a gente construir uma outra cultura. Não é que eu enxergava que a nossa cultura era ruim, eu enxergava que a gente já tinha uma cultura bem legal, diferente de boa parte das empresas, tanto que os próprios colaboradores da gente falam isso, mas para o nível que a gente estava querendo construir dentro da empresa, eu entendi que a gente tinha que ter uma cultura ainda mais forte, voltada à alta performance.
E eu bati bastante nisso nesse ano dentro da empresa. Acabou que a gente teve que trocar alguns colaboradores, a gente teve bastante entrada de colaboradores novos, mas quem estava realmente engajado com a cultura de se desenvolver, porque eu acredito que a empresa ela não cresce com um milagre, né? Do ano para o outro aconteceu um milagre, lá vem uma empresa que te contratou com um contrato gigantesco e tu dobrou o tamanho. Isso pode acontecer, mas isso é sorte, né? Então, o que eu acredito? Que a gente tem que construir. A gente deu a visão de onde que a gente queria chegar para as pessoas e entendeu, cara, com essa visão, o que a gente tem hoje, o que cada pessoa precisa se desenvolver para que essas pessoas levem a empresa para chegar nesse ponto B, que é onde que a gente quer chegar. E aí a gente entendeu que cada pessoa tinha que desenvolver e começou a fazer esse desenvolvimento das pessoas. Só que tem pessoas que vão achar isso bom, que elas vão entender que elas vão ter o retorno delas, vão se tornar profissionais melhores, vão ser melhores remuneradas, né? E tem pessoas que não, eu vou passar mais trabalho, eu não queria estudar isso aqui, não... E aí acaba que desencontra os interesses. Mas isso então, é normal, né? É normal, faz parte. Então, eu acredito que assim, a gente sempre é muito claro da visão de onde que a gente quer chegar. Esse ano a mesma coisa, a gente vai mostrar para os colaboradores na apresentação do planejamento, a visão da empresa é essa aqui, a gente quer chegar aqui. E depois a gente vai cascateando isso para as áreas. Nessa área aqui, o que ela precisa entregar para a empresa chegar nessa visão. E aí, dentro dessa área, o que a pessoa tal precisa entregar. E aí a gente começa a fazer uma progressão do desenvolvimento dela para que a empresa chegue lá no final do ano, ela alcance aquele nível e a empresa alcance junto com ela. Legal que quem entra já entra nessa pegada, né? Tem que gostar de se desenvolver e ter essa ambição. Porque se tu perguntar para as pessoas se elas querem crescer na vida, todo mundo vai... Quem é que não quer ganhar mais dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar. Só que para te conseguir se desenvolver, muito provavelmente tu vai ter que fazer mais do que tu tá fazendo. Se tu não, por exemplo, se tu não se desenvolve hoje, tu vai começar a se desenvolver. Tu vai ter que ter um tempo para fazer isso. Tu vai ter que... Hoje a gente paga curso para os colaboradores, mas a gente também quer que eles paguem os próprios cursos. Porque se eles saírem dentro da empresa, eles vão levar o conhecimento com eles. E aí tem pessoas que vão concordar comigo e tem pessoas que não vão concordar. E isso faz parte do negócio. Eu acho que o importante é a gente sempre deixar claro e para quem fizer sentido, continua junto com a gente. Se não fizer sentido, faz parte. Tem que buscar o seu caminho também. Todo lugar tem isso, né? E para te ter essa visão... Claro que assim, eu acho que ao longo da tua jornada como empreendedor, a gente vai aprendendo e vai amadurecendo, né? Mas para te ter essa visão, assim... Teve alguma coisa que aconteceu para virar a chave, para dar o start ou não? Foi assim, dia a dia, tu foi percebendo a necessidade disso? Do desenvolvimento? Assim, dessa parte de ter essa comunicação entre os colaboradores, até mesmo de se posicionar melhor. Teve alguma coisa que aconteceu que tu percebeu, não, eu preciso mudar nisso? Ou foi, assim, aos poucos? Há uns 6 anos atrás, eu comecei a me desenvolver. E aí, a gente estava num estágio da empresa que não estava muito legal. E dali para frente, começou a virar muita chave, a empresa começou a crescer. E aí, eu entendi, cara, faz muito sentido. E só que durante um tempo, eu fui me desenvolvendo sozinho. E aí, eu comecei a entender que eu não tinha como levar a empresa para o nível que eu queria. No começo, começou a melhorar, começou a dar certo. Mas chegou a algum ponto que travou. Porque quanto mais a empresa crescia, mais eu precisava que essas pessoas que estavam dentro da empresa me ajudassem a levar a empresa para frente. Ou seja, se desenvolvesse para me ajudar a chegar nesse ponto. E no começo foi um pouco difícil, assim, porque eu comecei a querer mudar um hábito da empresa. As pessoas não faziam isso, eu não fazia, então a gente começou a mudar. Um pouco das pessoas vieram pelo exemplo, porque começou a ver que eu estava seguindo esse caminho, que estava dando certo até certo ponto. E algumas pessoas a gente começou a conversar. Vamos desenvolver isso aqui? Vamos fazer? A maior parte delas aceitaram, mas teve uma boa parte que aceitou, mas não conseguiu botar em prática, porque não é fácil, né? Tu consegue entender, mas realmente executar é mais difícil. E chegou no final do ano passado, assim, eu comecei a ver algumas empresas que estavam escalando cada vez mais rápido. E aí, dali, para mim, virou uma chave que eles tinham uma cultura muito mais forte do que a gente tinha dentro da empresa. E que isso ia fazer eu conseguir transformar uma cultura da empresa e ir para realmente uma cultura de alta performance, se eu começasse a conversar isso dentro da empresa e trazer esse assunto de forma recorrente, porque tem duas formas de aprender, né? Uma é por forte impacto emocional e outra é por repetição. Então, dentro da empresa, o jeito que eu consigo, para eu conseguir fazer as pessoas entender é eu estar repetindo. Então, a gente faz reuniões mensais, trimestrais. Eu fui dando o exemplo
de eu mesmo ir me desenvolvendo, mas também os líderes, os meus liderados, eles têm os líderes os liderados deles. Então eles vão lá e conversam com as pessoas. O que tu acha que tu tem que se desenvolver? Vamos caminhar? A empresa vai te ajudar a contribuir com isso aqui. E aí a gente faz um acompanhamento. Cara, tu fez o curso, como é que foi? Ah, melhorou isso aqui, melhorou isso aqui. Então a pessoa consegue ver que ela está evoluindo. E aí depois que ela, durante um tempo, ela começa a entregar mais, a empresa vai lá e reconhece, ela começa a ser remunerada melhor. E aí isso ficou muito claro para mim. Eu só vou levar a empresa para frente se eu tiver profissionais que entreguem. E aí, depois de um ponto, eu comecei a entender que tinha gente dentro da empresa que entregava, mas o comportamento não estava adequado com o que a gente queria também. Por exemplo, eu vou lá e entrego tudo que a empresa precisa, às vezes eu até aumento a minha performance, a minha entrega, mas por trás eu estou falando mal da empresa, eu estou reclamando de alguma coisa, eu estou falando mal do meu colega. Então, são comportamentos que também a gente não quer e também abala a cultura da empresa. Então, a gente foi aos poucos conseguindo tirar essas pessoas dentro da empresa. Claro que a gente tem problemas, né? É natural. Todo lugar, né? Todo lugar sempre, e sempre vai ter, né? Mas eu acho que isso faz parte de uma cultura forte, as próprios colaboradores conseguir identificar essas pessoas e tirar elas dentro da empresa. Não precisa ser eu tirar elas dentro da empresa. Lá dentro da tua equipe, tu identifica, cara, ele não está adequado com a gente, ele vai atrasar nosso desempenho, não faz sentido porque o comportamento dele, a entrega dele não faz sentido com o que a gente está buscando. E quanto mais a gente consegue deixar forte isso, eu acredito que a gente consegue realmente mudar a realidade da empresa mais rápido, né? Tu falou que buscou referências em outras empresas, né? Que tinha essa política de empresa, assim. Elas são da área também ou são de outras áreas? Não, são de outras áreas. Tu vê como é interessante, né? Assim, por isso que também... A gente até já falou isso em outros episódios, né? De buscar referências e tal. Porque tu sempre acaba tirando algo de bom que tu coloca na tua área, independentemente de qual seja, né? Com certeza. Eu me baseei muito, assim, eu tô há 5 anos com o Marcelo Germano, que é uma pessoa que só fala sobre gestão de empresas. E aí nesses últimos 2 anos, ele bateu muito em cima da cultura. E uma empresa que a gente já trouxe cursos ali para dentro, eu pretendo fazer curso ano que vem também, e que eu vejo que tem uma cultura muito forte, é o G4. E eles em 5 anos, a empresa deles esse ano vai faturar 300 milhões. E quando tu olha para dentro da empresa deles, tu vê muito forte que é a cultura. Tem algumas coisas que eu concordo, tem outras coisas que eu não concordo, mas eu acho que o interessante é tu pegar aquilo que serve aquilo pra que ti, né? serve. Eu vejo muita gente falando mal também, porque ele falou que a pessoa tem que trabalhar 20 horas por dia. Cara, mas eu não preciso pegar o que eu não concordo. Eu quero pegar as pessoas lá batendo as metas e estando feliz e se sentindo fazendo parte de um grupo realmente. Isso que eu acho legal. Não preciso pegar a parte que eu não concordo, vamos dizer. Então, hoje é uma das 2 empresas que me fez virar essa chave, essa questão da cultura da empresa. Legal. E em relação à área de loteamentos, assim, né? Eu acho que isso até eu perguntei em algum episódio, não lembro qual, mas porque assim, tem certas tendências, de tempos em tempos, tem certas tendências, né? Não sei se é essa palavra que se usa, mas tem como prever o que vai estar em alta, o que vai estar em alta nesse ramo, nesse ano agora de 2025, né? E como é que vocês já estão vendo isso, de certa forma, se preparando para pegar esse hype do mercado, assim? A gente consegue identificar algumas empresas que estão, na minha visão, fazendo coisas diferentes, assim. Aqui no sul do estado, eu percebi que as empresas ficaram muitos anos fazendo as mesmas coisas. E o que aconteceu? Começou a vir muito empresa pequena e começou a entregar quase que o mesmo produto, e as empresas maiores que já estavam mais consolidadas começaram a não ter mais diferencial. E aí começaram a ter mais concorrência. Hoje é difícil um empreendimento que não tem alguma coisa diferente. Tu executa uma praça, tu faz uma avenida central para a entrada do empreendimento. Mas eu acho que pode ser feito muito mais. Assim, se a gente vai para o norte do estado, a gente já começa a ver bairros planejados, onde que eles já iniciam o empreendimento com uma série de restaurantes dentro. Tem quadras abertas ao público, onde tu pode ali jogar, sei lá, beach tênis, tudo de graça, como se fosse um condomínio, mas é de graça. Tu tem um parque já, o empreendimento já começa com um parque, onde tu vai fazer um piquenique com a tua família, tu vai levar o cachorro para dar uma volta. Então, tem pessoas que nem moram ali, mas elas saem lá do bairro dela e vão para aqueles bairros que muitas vezes não tem nem casas ainda prontas, mas tem muito mais movimento do que bairros consolidados.
na questão que daí já foge um pouquinho do nosso ramo, né? Mas na questão de prédios, em São Paulo, por exemplo, o movimento está muito grande de diminuir muito o tamanho dos apartamentos. Então, um apartamento de 30 metros quadrados, onde que tu desce no teu apartamento, aí tu tem tudo. Tu tem uma área para te trabalhar, tu tem uma área para te receber até as pessoas que vão na tua casa, como tu não vai ter espaço na tua casa, tu tem um mini mercado, então tem várias ofertas dentro do teu próprio empreendimento. Eu não estou vendo isso muito ainda e, claro que o condomínio, por exemplo, o loteamento tem o seu uso comum, mas eu não, tirando os bairros planejados, eu não vi ainda os loteamentos já nascerem com essas propostas, sabe? Eu acredito que a tendência vai ser essa, criar um espaço onde tu consiga, em 5 minutos, tu tem uma academia, tu tem um mercado, tu tenha um parque para te usufruir, tu pode levar os teus filhos, tu tem uma escola, tu tem um posto de saúde, um hospital, então realmente de bicicleta, a pé, tu consegue fazer tudo e tu começa a evitar de perder tempo no trânsito, né? Tu pega cidades maiores, aqui em Criciúma já é um problema. Mas tem cidades que são muito piores. Florianópolis está muito pior, São Paulo nem se fala. Então, eu acredito que a tendência dos empreendimentos é ir nesse caminho. Então, 2025 vai ser por aí, né? Cada vez mais isso está se popularizando, assim. Tem um evento que hoje no Brasil ele é o mais conhecido. Basicamente, ele só fala de bairros planejados, que é a tendência, assim. Claro que é um tipo de empreendimento, de negócio um pouco diferente do que é trabalhado no loteamento. Ele está um nível de desenvolvimento diferente, tem que ter outras premissas, tem que trazer outros players para ser teu parceiro, construtora que vai fazer um prédio já ali, vai fazer parte comercial, tu vai trazer um mercado que já vai executar o mercado, vai trazer uma rede de lojas. Então, tu tem que fazer um mix de parcerias, mas eu acho que cada vez mais vai caminhar para isso, principalmente aqui em Santa Catarina, no norte do estado, de lá para cá, eu acho que vai começar a descer. Só voltando um pouquinho ali para 2024, né? A gente estava falando sobre isso. O que tu acha que foi o grande feito da CTZ no ano passado? Assim, de maneira geral, né? Claro que a gente não vai entrar em detalhes assim, mas de maneira geral, assim, isso aqui vai ficar marcado positivamente, assim, para a equipe. Boa pergunta. Olha, eu acho que no ano passado a gente conseguiu realmente se consolidar no mercado de loteamentos, assim, não só no Sul, né? Aqui no Sul a gente já estava bem consolidado, a gente já tem 11 anos de empresa, mas a gente conseguiu realmente botar nossa marca no estado de Santa Catarina, sabe? Hoje a gente conhece pessoas em qualquer região do estado, a gente tem parcerias, a gente tem clientes. Hoje, eu estava falando um pouco antes de a gente chegar aqui, eu fui convidado esses dias, agora essa semana, para captar dinheiro para uma grande loteadora, que é uma referência no mercado. A gente tem grandes loteadoras pedindo áreas para a gente captar áreas. Então, o que a gente entendeu em 2024? Que a gente começou como uma engenharia fazendo projeto, começou a fazer projeto e aprovação. Aí entendemos que o nosso comercial poderia captar áreas para a gente vender essas áreas para os nossos clientes. A gente começou a vender essas áreas e começou a precisar de investidores para comprar essas áreas, para fazer aporte, e começamos a captar investidores. E a gente entendeu que a gente já está fazendo isso há 5 anos, a gente começou a expor esse ano porque a gente foi para redes sociais, mas a gente já faz isso há 5 anos. E a gente começou a entender cada vez mais forte que a gente estava se tornando um ecossistema de loteamento. Então, o proprietário quer desenvolver um loteamento. Se ele quiser o projeto, a gente tem aprovação. Se ele quiser a execução, a gente executa. Se ele quiser pessoa para comprar a área dele, a gente tem. Se ele quiser que a gente venda os imóveis dele, a gente faz. A gente tem parceiros que fazem. Então, a gente foi construindo um ecossistema de loteamento. Então, se tu quer fazer um projeto, a gente faz. Se tu quer executar uma obra, a gente executa. Se tu quer vender os teus imóveis, a gente tem, depende da região do estado, a gente tem parcerias que já fazem isso lá muito bem. E como a gente acabou nesses 11 anos desenvolvendo empreendimentos, a gente já fez mais de 120 loteamentos e condomínios para as maiores loteadoras do estado, a gente ganhou um conhecimento de um pouquinho de cada. Então, elas criaram o conhecimento delas dentro da casa delas. Elas aprenderam um pouco com uma pessoa, com outra, mas basicamente elas desenvolveram o conhecimento delas dentro de casa. A gente teve uma coisa que eu acredito que é um diferencial muito grande nosso,
que nós sentamos em 11 anos na mesa de todos os maiores loteadores do estado. Então, a gente viu a visão um pouquinho de cada um e foi construindo, pegando o melhor do que cada um, que a gente entendia que era o melhor, né? Que pra gente fazia mais sentido. E foi construindo, cara, esse cara faz assim, a gente juntou com o outro que também faz, mas esse que faz um pouquinho diferente. Opa, mas fez mais sentido. Às vezes a tua região lá vai ser de moda, aqui é outra. Mas aqui tu trouxe um produto novo que deu certo. Tá, por que a gente não traz para essa outra região que não tem? Então a gente começou a entender que a gente poderia ser um ecossistema de loteamento. Então hoje a gente faz todos esses processos a gente faz. Então a gente capta a área até a venda do imóvel. A parte da venda hoje a gente não faz interna, a gente tem parceiros que desenvolvem esses lançamentos imobiliários, mas o restante todo a gente faz dentro de casa. Até era essa próxima questão, né, que a gente falou de ecossistema de loteamentos. Só para ficar claro, assim, para quem está acompanhando, né, por definição, o que seria exatamente esse... Um ecossistema? A gente começou a procurar uma palavra para dizer o que a empresa fazia. E a gente pensou isso até no planejamento estratégico, bateu em cima disso, e a palavra que sempre vinha, que esse ano foi cada vez ficando mais forte, era um ecossistema. No meio digital, um ecossistema já está mais difundido, assim, a palavra, né? Mas para a gente significa realmente que a gente tem a palavra loteamentos no centro, e em volta dela existem vários produtos ou serviços que as pessoas precisam para desenvolver um loteamento. E tudo que elas precisarem hoje dentro de Santa Catarina e em São Paulo, a gente tem. Ou a gente tem dentro de casa, ou a gente tem parceiros que a gente validou nesses 11 anos, que a gente confia e sabe que sabem fazer e entregar. A gente aprendeu nesse tempo que a gente está desenvolvendo que o barato sai caro. A gente já viu muitos empreendedores fazer projeto ou lançamento imobiliário ou captação de áreas, e daqui a pouco lá na frente eles descobrem que fizeram alguma coisa que deu errado. E na verdade o mais importante é tu fazer o quê? É tu ter a melhor área e desenvolver o produto certo para aquela área. E depois tu saber como vender aquele produto certo. Então, como a gente ganhou esse conhecimento nesses 11 anos, eu acho que isso realmente se tornou um diferencial, e hoje a gente entende que a gente consegue, independente qual é a fase do empreendimento, do desenvolvimento imobiliário, a gente consegue realmente trazer um conhecimento. Cara, isso aqui não vai dar certo, isso aqui a gente consegue ajustar. Eu consigo trazer exemplos, por exemplo, tu me trouxe um empreendimento aqui que deu um problema. Normalmente eu já vou ter algum exemplo que aconteceu a mesma coisa, ou 2, ou 5, ou 10 exemplos iguais daquilo que ele está passando, porque eu já fiz 120. Então eu já passei por, claro que não por tudo, mas eu já passei por uma boa parte. Né? E hoje, se tu pega as maiores loteadoras do estado de Santa Catarina, elas desenvolveram 40 empreendimentos, 50. A gente participou do desenvolvimento de 120, então a gente ganhou realmente em 11 anos muito conhecimento e uma visão mais ampla desse mercado, sabe? Então, para a gente fez muito sentido a gente fazer isso, botar loteamentos no meio desses produtos, e aí a gente entender, o que tu precisa? Tu quer captar uma área? A gente capta para ti, a gente já tem áreas aqui. Hoje a gente tem 120 áreas em negociação em Santa Catarina. Tu precisa de um aporte, tu quer vender a tua área, hoje a gente tem uma lista de investidores que aportam para comprar a tua área. Qual é a região que tu tá? Tu quer fazer um empreendimento com esses investidores? Tu quer fazer com a gente, com os nossos parceiros loteadores? Tu quer desenvolver, por exemplo, tem um médico de Criciúma que contratou a gente faz uns 2 meses, ele não trabalhava com loteamento, mas ele tinha um médico, ele tem uma clínica de cirurgia plástica, e aí ele queria entrar no ramo de loteamento porque ele já investia no mercado imobiliário. Só que ele não entendia nada de loteamento, mas ele já tinha uma área que ele estava querendo comprar. Então a gente avaliou, construiu o melhor produto para aquela área, ele comprou a área, a gente está fazendo os projetos e aprovando, e a gente vai executar a obra para ele. Então a gente já fechou todo o pacote para ele até a execução. A gente está discutindo ainda se a gente vai vender o produto também, mas a gente trouxe esse conhecimento de vender o produto através de parceiros que a gente já foram validados nesses 11 anos, vendendo produtos de outros clientes nossos, por exemplo. Então, a gente consegue hoje ajudar qualquer pessoa que necessita de alguma coisa nesse ramo. Interessante isso, né? Porque uma pessoa totalmente de uma área diferente, que não tem a noção e o know-how, né? O conhecimento ali que vocês têm,
pode entregar assim no sentido de, olha, eu tenho, né, a condição ali de ter, entrego para vocês e em contrapartida vocês fazem tudo certinho, então. Exatamente. Porque essas pessoas, hoje a gente faz até uma coisa dentro da empresa que é construir cotas com investidores, né? E tá dando muito certo porque o que acontece? A maior parte das pessoas que tem alguma empresa que ganham muito dinheiro, elas não investem no mesmo lugar, elas vão dividir o investimento em vários ramos diferentes. E normalmente um percentual disso vai para o mercado imobiliário. E aí o que elas vão investir? Elas vão investir num apartamento na planta, normalmente. O apartamento que normalmente que mais valoriza, claro que tem casos que são raros, que acontece uma valorização maior, mas tu pegar um apartamento que mais valoriza, que é um assim, nossa, eu tive muito lucro em cima desse apartamento, ele vai valorizar 50% do valor que tu pagou. Então, tu pagou 1 milhão, ele vai valer 1,5 milhão a hora que ele tiver executado. Tem um teto, assim, né? Às vezes acontece alguma coisa, não, aquela praia lá explodiu, aí esse apartamento de 1,5 milhão valeu 2. Pode acontecer. Agora, no ramo de loteamentos, a gente não está trazendo eles para comprar um lote na planta. A gente está trazendo eles para investir numa empresa que vai desenvolver um empreendimento. Então, a gente sempre fala de, cara, tu vai botar 1 milhão aqui, a gente vai te devolver 3. Se ele já está acostumado a comprar lotes, por exemplo, eu vou comprar um lote aqui de 300 mil. É como se ele estivesse comprando um lote de 300 mil por 100. E daqui 2 anos ele já pode vender. Então, para quem já investe nesse mercado, faz muito sentido. Ele começa a comprar por 1/3 do valor que ele estava comprando. E tu tá percebendo, assim, uma procura maior de pessoas procurando vocês para fazer justamente isso que esse médico fez? Sim, com certeza. Eu acho que o digital trouxe muito isso esse ano. E por isso que a nossa ideia realmente é investir né? mais ainda. Porque a gente fala isso bastante dentro do escritório. Hoje não é o melhor que mais vende, é o que melhor se vende, né? Exatamente. Então, não adianta tu fazer o melhor serviço do mundo, tu ter a melhor oportunidade do mundo e ninguém saber. Hoje a gente está ofertando para os investidores um investimento que normalmente eles não têm. Pelo menos todos os investidores que trabalham com a gente, não teve nenhum que chegou para mim e falou, eu já fazia isso em tal lugar. A gente está ofertando realmente uma oportunidade que eles não têm, que quem consegue realmente gerar esse valor de rendimento é o próprio construtor, né? O loteador que vai desenvolver um empreendimento. E aí ele vira sócio desse loteador ou ele investe e desenvolve o empreendimento. Então, ele consegue ter esse ganho muito além do que ele tinha essa opção antes. Bem isso, né? A publicidade daquilo que se faz é tão... eu acho que é 50%, né? Tem que realmente ser bom, porque também não adianta fazer uma publicidade e aí a pessoa vai lá, contrata o teu serviço e vê que não era tudo aquilo. Sim. Mas saber fazer e saber se vender, né? É tão importante quanto, né? Com certeza. Eu tava vendo, acho que foi um podcast, foi um podcast semana passada. Eu não vou lembrar dos números, mas eles estavam falando basicamente a mesma coisa em questão da Bolsa de Valores, que sei lá, 10 anos atrás tinha X% do que tem hoje. E hoje a Bolsa já tinha passado o investimento, por exemplo, em poupança, que era muito maior do que há 10 anos atrás. E não tem nem comparação o investimento em bolsa, o rendimento com poupança, né? Claro que são perfis de investidores, mas não tem nem comparação. E as pessoas não investiam porque tinham medo, porque não tem conhecimento. Então, a nossa intenção é trazer esse conhecimento e mostrar para as pessoas que é um investimento muito rentável e se tu tiver com pessoas que sabem desenvolver, é também um investimento seguro. Porque também tem investimentos em loteamentos que não dão certo, mas tu vai analisar eles foram desenvolvidos de uma forma errada. Foi uma pessoa que foi lá, loteamento dá muito dinheiro, então vou fazer aqui, vou pegar o cara aqui que é o mais barato que eu consegui, e outro cara aqui que é o mais barato, cara, vai dar errado. Eles não fizeram, eles não sabem quais são os problemas do negócio. Então, sabendo construir esse empreendimento, essa opção de investimento, com certeza que dá para fazer ficar bem seguro. Ô Felipe, o Felipe de 11 anos atrás, lá quando começou, tu imaginou que hoje estaria assim? Tipo assim, tem alguma... Que hoje vocês fazem esse ecossistema de loteamentos, né, que tu falou. Qual era a tua ideia quando tu começou lá? Porque tu trabalhava com teu pai, né? E aí decidiu montar o teu negócio. Pegando essas duas versões de 11 anos para hoje, assim, 2025, o que tu imagina, assim, o que nem passava pela tua cabeça que poderia ser feito? Como é que tu avalia essas duas versões? Não tinha nem ideia. Quando a gente abriu a empresa, a gente abriu um correspondente da Caixa para a gente fazer financiamentos para as pessoas e conseguir construir a casa delas. Então, a nossa ideia era se tornar uma construtora, começar desse jeito que a gente entendeu que era mais fácil. E aí a gente aumentando o metro quadrado das obras que a gente fazia até que a gente se tornasse uma construtora maior.
E logo de começo, assim, a gente entendeu que não era o caminho que a gente queria seguir. Aí a gente foi pro ramo de engenharia. Como continuou com a parte de edificação, né, com construção de supraestrutura, então casas, a gente foi para galpão, prédio, até que a gente chegou na área de loteamentos, e aí dali a gente entendeu, cara, isso aqui faz sentido. Tem margens muito maiores, são valores muito maiores que a gente trabalha, e aí ali a gente parou, abandonou o que a gente estava fazendo nas outras áreas e decidiu se especializar e na verdade, nem quando a gente entrou em loteamento, a gente entendeu que a gente ia chegar nessa questão do ecossistema. Foi tudo acontecendo assim, bem natural, sabe? A gente foi identificando as oportunidades, todo ano identificava as oportunidades e virava um negócio para essa oportunidade. E esse ano foi... todos os últimos anos foi bem similar. Então, a gente foi... como eu disse ali antes, tipo, a gente fazia os projetos, mas aí a gente entendeu que se a gente captasse as áreas, a gente teria mais projetos. Aí, captando as áreas, a gente precisou de dinheiro, daí a gente conseguiu captar dinheiro. Aí a gente começou a entender que esses investidores eles não queriam entregar os empreendimentos para os construtores, alguns deles. Eles queriam também desenvolver a execução desses empreendimentos. Então, a gente começou a fiscalizar as obras. Então, foi realmente uma construção com o passar dos anos. E a gente foi vendo o que fazia sentido e não fazia. A gente fez algumas coisas que a gente entendeu que não fazia, a gente foi cortando. E entendeu algumas coisas que fazia sentido, a gente começou a fazer também. E acabou construindo o ecossistema meio que naturalmente, assim. Naturalmente. Não, e isso é bom falar também, porque a gente tá falando assim, né? Quando fecha um ciclo e começa outro, o pessoal faz esse balanço, né? E é importante também falar, olha, no começo achei que ia ser tal coisa, que a gente ia por tal caminho, mas depois a gente viu que não era o melhor e recalculamos a rota, né? Eu acho que isso é importante, principalmente para quem é empreendedor, né? Com certeza. A gente participou de uma palestra na semana passada. Eu apresentei o código de cultura da empresa e no código de cultura ele tem a visão. E eu estou nesse grupo já faz 5 anos e aí uma coisa que eu trouxe foi exatamente isso. Tipo, a gente construiu uma visão que era de 3 a 5 anos para a gente atingir. Que era ser referências nos empreendimentos. E a gente alcançou essa visão, difícil medir, né? Mas dentro da empresa a gente entendeu que alcançou essa visão em 1 ano e meio. E aí a gente construiu uma outra visão. E aí, só que essa segunda visão fazia muito sentido quando a gente construiu, mas quando a gente começou a caminhar em direção a ela, a gente viu que não fazia. E aí a gente parou, criou uma outra visão que a gente entendeu que estava mais de acordo com o caminho que a gente estava indo e começou a ir. Justamente porque às vezes não é como a gente acredita que tem que ser, né? As coisas vão aparecendo e vai começando a fazer sentido e tu começa a mudar aquela visão, mudar o caminho que tu vai percorrer porque tu entende, cara, isso aqui faz mais sentido, eu não tinha enxergado isso, mas para mim hoje faz mais sentido. A gente movimenta a empresa nesse caminho e começa a entender como é que o que a gente tem que fazer para chegar lá. Porque às vezes a gente acha que sabe o que é melhor, né? Mas só realmente fazendo e o tempo vai mostrar se aquela visão estava certa ou não, assim, né? Normalmente a gente não... Visão de longo prazo é difícil, né? Não dá, né? Se tu fazer uma visão para 1 ano, pode ser que tu acerte. Agora, para 10 anos, é difícil tu conseguir identificar para onde tu vai. Muita coisa vai acontecer, o mercado vai mudar, a tua intenção vai mudar, as oportunidades que vão aparecer não vão ser as que tu estava esperando. Que Então, loucura acaba isso, né? construindo. E já que a gente está falando a curto prazo, né? 2025, assim. Como que vocês estão se preparando, a equipe, e tu também como líder, né, da equipe, para essa nova temporada? Como é que está sendo esse período? A gente acho que encontrou realmente o caminho no ecossistema, então a gente quer se posicionar mais forte nas redes sociais. Como a gente começou uma filial em São Paulo há poucos meses, a gente quer estruturar ela melhor. A intenção realmente é expandindo cada vez mais a região lá de São Paulo e fortalecendo cada vez mais a base nossa, que hoje é aqui em Sara, né? E a filial que a gente tem em Itapema. Então a gente quer fortalecer mais a nossa base aqui dentro de Santa Catarina, se tornar cada vez mais forte esse ecossistema e construir esse ecossistema lá em São Paulo também. E aí, a hora que a gente construir ele na região que a gente está, a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez em Santa Catarina, que é ir para outras regiões, para que a gente consiga trabalhar uma região maior. A gente tem uma visão de 3 a 5 anos que é juntar São Paulo e Santa Catarina. Então, hoje a gente já capta áreas no norte do Rio Grande do Sul, né? Já desenvolve serviço ali também. A gente quer entrar no Paraná dentro de 3 a 5 anos para conectar com São Paulo.
Então, hoje no São Paulo, a gente está tá no interior, mas a gente está mais ao norte, perto de Minas, do sul de Minas. A ideia é vir do sul de Minas até o norte do Rio Grande do Sul. E a ideia é que a gente consiga fazer isso de 3 a 5 anos. Pode ser que a gente leve mais tempo ou menos tempo, ou daqui a pouco a gente desista. A oportunidade, o que a gente for desenvolvendo é o que vai dizer. Depender, né? Mas hoje é o caminho que a gente quer construir, mas ano que vem a gente não vai olhar para essas regiões ainda. A gente vai se fortalecer nos 2 estados que a gente está. Como é que é pra ti? Porque daí, é claro que vai aumentando, né? Vai aumentando a responsabilidade também. Hoje, como é que é pra ti, assim? Como é que tu acha que vai ser esse teu 2025? Porque daí tem essas novas metas. Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né? Claro, aí também tem em Itapema, né? Itapema que tu falou. Como é que é pra ti também agora estar em todos esses lugares? Claro que às vezes tu fica mais em um, mas assim, tu também tem que estar presente nos outros, né? Sim. Nesse ano a gente vai ficar só em Santa Catarina e São Paulo. O que a gente fez nos últimos anos para que a gente pudesse realizar isso agora esse ano? A gente construiu uma equipe mais sênior, né? Então, alguns anos atrás eu tinha um gerente. Hoje eu tenho 6 gerentes. Então, eu tenho pessoas que elas já sabem desenvolver o trabalho delas. E aí são realmente delegados, elas tocam as áreas dela e eu faço esse acompanhamento. No começo da empresa, eu desenvolvia todas essas cadeiras sozinho. Eles têm que estar bem alinhado com a tua proposta, certeza. né? A gente faz reunião de fechamento mensal, a gente faz alinhamento cada 15 dias, eles participam dessa construção do planejamento estratégico, então a gente entende para onde que a gente está indo e como é que a gente vai fazer para chegar lá. Só que isso não sai da minha cabeça, isso eu construo junto com esses líderes. E aí eles voltam para dentro da empresa e conversam com as suas equipes e, cara, como é que a gente vai entregar isso aqui esse ano? E aí essas pessoas estão realmente tocando as suas áreas e eu estou fazendo o acompanhamento. Muitas vezes eu participo, né, da execução, principalmente na parte comercial, que eu acredito que tem que ser um foco maior do meu tempo. Então, a gente está fazendo dessa forma. E se a gente conseguir realmente executar tudo isso que a gente quer fazer, provavelmente em cada estado ainda vai ter um gerente de operações, alguém que dê um apoio maior ainda para aquela região. Daí o alinhamento tem que ser bem certo, assim, né? Com a ideia, não só a tua, né? Mas como tu falou, né? De todos ali tem que estar bem... Tem que estar alinhado, Não faz sentido, a gente até teve um caso isso dentro da empresa esse ano, uma pessoa que veio de uma empresa bem grande que a gente tinha contratado, ela acreditava que a gente tinha para outro caminho e o restante da liderança, a gente estava de acordo que a gente tinha que seguir um caminho. E a gente foi conversando, tentando alinhar e chegou um momento que não deu, que ela não conseguia acreditar na nossa visão e aí ela seguiu o caminho dela e a gente seguiu o nosso. Então, como eu disse antes, não existe um certo e errado, né? O que não dá é para te ter dentro de uma empresa pessoas puxando para um lado e pessoas puxando para o outro. Se a gente entender que a gente vai seguir um caminho, todo mundo veste a camiseta e segue aquele caminho. Se chegou daqui 1 mês, 2 meses, a gente viu, cara, não está fazendo sentido, vamos ajustar a rota. Todo mundo segue de novo, veste a camisa até a gente entender que se fez sentido ou não. Não dá para ficar uma queda de braço dentro da empresa, né? Não tem sentido. Não tem sentido, né? Até não sei se eu tenho essa informação ou se está certo ou não, mas vocês vão mudar de sede, é isso? A gente Estão mudando? Tá mudando, falta mais ou menos 1 mês aí pra gente conseguir mudar. A gente tá mudando para uma sede maior que tem essa pegada que eu falei mais moderna, assim, né? A intenção é realmente... Já começar o ano também é significativo, né? Mudar com certeza, de sede, tá todo mundo bem empolgado. E aí já é tudo, como tu falou, pensado já para essa maneira de integração ali dos colaboradores, tudo, né? Isso, a gente, claro, nas suas proporções, né? Mas a gente tentou se basear em empresas que têm uma pegada mais aberta, assim, que tem dentro da empresa um espaço para recreação, para uma área externa, então uma área de treinamento, que é um valor nosso, autodesenvolvimento. A gente tem uma área externa que vai ter forno a lenha para pizza, parrilha, costela, a gente vai ter uma horta, a gente plantou no começo do ano passado 20 árvores frutíferas lá nesse terreno. Então a ideia realmente é fazer um negócio diferente, assim, para que as pessoas queiram estar lá, né? Não só a gente, mas os nossos parceiros, clientes também queiram estar lá dentro da empresa com a gente. O pessoal se sentir à vontade, assim, né? Querer estar lá, né? A gente, nessa construção tem uma sala do lado. E aí, quando eu contei isso para um parceiro meu, ele... Cara, eu vou para essa área também, porque ele tem um escritório em Criciúma. E vou alugar a sala do lado.
Vão ser vizinhos, então. Aí ele alugou. Porque, cara, não tem opções assim. E cada vez mais tá difícil conseguir contratar pessoas, né? Enquanto tem uma oferta de uma coisa que parece ser diferente, que tu vai ter uma proposta diferente, as pessoas se empolgam, elas querem fazer parte disso, né? E a rotatividade cai bastante. E assim, né? Aquela coisa, ninguém quer sair, como tu falou, né? Ninguém vai querer sair de um lugar que proporciona tudo isso. Porque hoje, até... Enfim, a gente conversa, assim, né? No trabalho, enfim, em aulas, assim. O quanto hoje o pessoal, tem que trabalhar. Mas, assim, antigamente, eu sou obrigada a aguentar isso, porque é onde eu recebo o meu salário e faz parte. Mas hoje não, onde as pessoas vão embora mesmo, né? Porque elas têm essa noção de qualidade de vida além do trabalho, né? Nossa, mudou muito. Eu já tenho 36 anos, né? Então eu comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos. E, cara, eu via dentro da empresa do pai ou em outras empresas que eu trabalhei que o colaborador ele não tinha voz, né? Ele tinha que abaixar a cabeça e fazer o que era mandado e falasse alguma coisa ia pra rua. Não tinha tanto empregos também naquela época, então ele ficava com medo. E hoje mudou muito, assim. Hoje as pessoas, elas ficam nos lugares que elas acreditam que faz sentido para elas. Senão elas vão buscar outro lugar. E normalmente, às vezes, faz sentido no começo, acabou que ela cansa e quer trocar de lugar. Então, eu vejo que a nossa missão como gestor é claro que tu tem um propósito na empresa, para onde tu quer ir, mas tu tem que encontrar essas pessoas que entendem que aquele teu propósito vai ajudar elas a atingir o propósito delas também. E aí tu vai conseguir ter as pessoas certas, no lugar certo e reter essas pessoas dentro de casa. Porque senão, hoje é muito fácil, hoje tu trabalha em qualquer lugar do mundo, né? Dependendo se tu falar em inglês, tu trabalha em qualquer lugar do mundo. Exato. Hoje a gente perdeu já colaboradores para trabalhar em outros estados. Morando em Sara e trabalhando em outro estado. Então tu começa a concorrer tu não tá concorrendo mais com o teu bairro ali, que a pessoa trabalhava do lado de casa, né? Agora tu concorre com o mundo inteiro. Então, tu tem que realmente... Literalmente, né? E tu acha que tu falou a missão, né? Tu acha que essa é uma das grandes missões, assim, para esse ano de 2025? A questão dos colaboradores? Isso, com certeza. de Com certeza. ter E foi talentos. um dos motivos de a gente desenvolver esse novo projeto da Matriz, né? Onde é que é? Vai ser onde ali, Sara? Ela fica na Praça da Juventude, bem em frente, de frente pra Praça da Juventude, ali embaixo do viaduto da SC, sabe? Sei. E a atual, a antiga sede? É do lado da Caixa Econômica. Bem no centro, né? Bem no centro. Bem no centro. Elas são bem pertinho, elas dão 2 quadras uma da outra. Bem pertinho. E além disso, né, a gente já... Deixa eu ver se temos aí um tempinho, né? Tem, né? Que a gente falou, né? A gente foi e veio, mas enfim, falando de 2024, 2025, além disso... A gente até falou de certa forma, mas assim, para ficar de uma maneira mais clara, né? Além dessa missão que tu falou, a nova sede também já está incluída nisso. Uma outra grande missão para 2025, assim, que tu acredite para o grupo? Eu não sei se eu já falei isso dentro da empresa, mas eu tenho uma coisa assim que, para mim, que eu quero realmente participar desses empreendimentos que são os bairros planejados, sabe? E trazer... Eu vejo isso muito como um legado para a região. Tu criar espaços onde vai ficar por várias décadas enfim, muitos anos ali, vai ser desenvolvido centros comerciais, lugares onde as pessoas vão realmente criar sua família ali dentro. E há alguns anos eu enxerguei isso e para mim criou um propósito novo dentro da nossa empresa, sabe? É uma coisa muito nova ainda, começou a ser desenvolvido no Brasil, não faz... Na verdade, até tem alguns que já fazem mais tempo. Hoje a gente tem o Pedra Branca, que foi o primeiro de Santa Catarina, foi desenvolvido, acho que foi 10 ou 15 anos atrás. Mas naquela época nem se falava em bairros planejados. Eles começaram uma coisa que talvez não tinha nem significado naquela época, sabe? Começou a realmente trazer mais nos últimos anos. E eu vejo isso, para mim, é o que eu quero construir, assim. Eu quero realmente participar da construção de espaços onde eu penso assim, cara, eu quero morar aqui. Eu quero morar, eu quero criar minha família, eu quero fazer viver o que aqui dentro. tu consumiria, né? Exatamente. Um lugar que eu pense que eu gostaria de estar ali e criar minha família. E eu vejo isso como tu deixar um legado, principalmente aqui em Santa Catarina. A gente acaba sendo um pouco bairrista, assim, mas eu queria realmente construir isso bem forte em Santa Catarina. E eu acho, assim, a minha opinião particular, né, que ainda tem muito a ser explorado. Então, para vocês isso é bom, né? Porque, claro, vocês são da área, conhecem bem, mas eu acredito que a grande maioria
Só quem é mais antenado, assim, né? Mas, assim, ainda não sabe disso. E é uma área a ser explorada, né? É um Com ponto certeza. positivo para vocês. É um desenvolvimento imobiliário diferente do loteamento, assim. A maior parte das empresas, eu diria até que mais que 90% das empresas já conhecem, sabem que existe, mas não estão olhando e não estão indo nesse caminho. Porque é diferente, investimento é muito maior, tu tem que fazer parcerias, trazer outros players ali para desenvolver coisas que tu não desenvolve, mercado e prédios e centros comerciais, então é um outro desenvolvimento imobiliário. Só que para mim faz muito sentido assim por questão de propósito mesmo, sabe? A gente está em negociação com 3 bairros planejados, 2 em Santa Catarina e um no Paraná. Já faz bastante tempo que a gente está nessa negociação. Eu espero que ano que vem a gente dê o start pelo menos um desses 3 aí. Legal. E para isso vocês precisam de parceria, tipo assim, parcerias de empresas e pessoas que não são de outras áreas, não são da área do loteamento, são de outras áreas, né? Sim. Dá para tirar um exemplo de que, por exemplo, assim, sei lá, um bairro planejado, sei lá, tem que ter um parquinho, um estabelecimento, assim. Que tipo de parcerias que é além da engenharia e loteamento que para esse tipo de empreendimento precisa ter? Aham. A concepção dele, a gente fala de master plan, né? Quando ele vai nascer, se faz um master plan para entender. Cada região ela tem alguma coisa específica, né? Então, daqui a pouco tu vai desenvolver um bairro planejado que ele tá aqui no sul, talvez ele não vai ser tão alto padrão quanto um na região de Florianópolis, por exemplo, de Balneário. Tu vai desenvolver um próximo da praia, um mais retirado, mais na serra, por exemplo. Ele vai ter outros aspectos. Então, cada produto realmente ele tem a sua característica. Mas, normalmente, eles estão trazendo praças dentro desses empreendimentos. Eles vão trazer mall gastronômico. Então, normalmente é o que puxa ali o início, porque as pessoas vão lá almoçar, vão jantar, daí elas já ficam ali, passam o dia naquele parque. Tem gente que vai jogar algum esporte, aí faz o esporte com os amigos, já vai lá e fica ali para fazer um happy hour. Então, normalmente ela já nasce nesse aspecto, mas tem diversas coisas diferentes. Tem um que eu vi no Paraná, que daí não é muito padrão, assim, é mais uma coisa de um empresário muito forte lá, que ele está desenvolvendo o local há 10 anos, sem vender nenhum lote. E aí é uma coisa mais específica dele. Mas desenvolvendo como assim? Ele tá buscando parceria ainda? Ele plantou, só de girassóis lá, ele plantou 10 hectares. E Nossa. aí, o que ele começou a fazer? Ele fez maratona, ele começou a criar eventos culturais, ele traz bandas. Então, ele meio que criou como se fosse um parque gigantesco no meio da cidade. E aí, o mercado imobiliário começou a se desenvolver em volta dele. E aí, o que aconteceu? O preço do metro quadrado dele nesses 10 anos começou a crescer muito. E aí, ele fez ele lançou o primeiro prédio, vendeu antes de abrir. As pessoas que já estavam buscando, sabendo que eles iam lançar, acabou ele não lançando porque nisso já teve uma busca muito grande e ele trouxe um valor de metro quadrado que não existia lá na cidade dele. Então ele criou algo mais turístico, assim, digamos, para valorizar aquilo que já. Exatamente. E foi esperto, né? Foi esperto. Claro que tem que ter muito Tem dinheiro que ter dinheiro, para ser esperto assim. Não basta ser esperto, tem que ter dinheiro também, né? Normalmente não é feito dessa forma, mas ele é um produto que demora, a concepção é maior, né? Tu tem que estudar mercado, tem que ter pesquisa, tem que entender como é que tu vai dar esse pontapé inicial para fazer a venda, porque como ela é uma área muito grande, é difícil tu achar essa área no meio de um centro urbano. Um bairro planejado ele vai ter 100, 200 hectares. Aí tu vai desenvolver normalmente um pouquinho mais afastado. E aí tu vai ter que começar a desenvolver algumas coisas que as pessoas vão sair da onde elas estão acostumadas e ir para lá. E aí ele começa a se tornar um destino das pessoas. De eles, vou passar o dia lá, vou almoçar lá, vamos lá jogar, começa a se encontrar lá. E aí eles começam a comercializar e as pessoas que já estão ali envolvidas começam a consumir aquele produto para investimento ou para morar, né? Aqui daria certo algo desse tipo? Eu digo aqui na região, assim. Já tem um sendo desenvolvido aqui em Criciúma, já faz alguns anos, eu não sei como ele tá. Tem um menor sendo desenvolvido em Sara também, de um cliente nosso. E em Santa Catarina já tem alguns, assim. Eu acredito que dentro dos próximos 10 anos isso vai ser um negócio bem conhecido, assim. Talvez vai ser um novo nível de ambição das pessoas, assim. Antes era o condomínio, agora eu acredito que o bairro planejado, assim. É como se fosse um condomínio aberto,
Só que para mim faz muito mais sentido, porque se eu já visitei muitos condomínios e vários dos condomínios, normalmente eles não usam salão de festa, as coisas começam a ficar meio que abandonadas, porque daí as pessoas vão lá, fazem uma piscina grande, um espaço grande, as casas grandes, e começam a usar na sua casa e não usam mais nada. E quando tu faz um empreendimento aberto, ele é aberto, mas ele tem muita segurança, né? Eles trazem tecnologia, então faz monitoramento das pessoas por vídeo, os carros que entram, eles identificam as placas, então a segurança é bem grande, só que é mais digital. E aí o que acontece? As pessoas acabam frequentando esses espaços e acaba tendo muito mais movimento. Então tu vê que as pessoas saem dos condomínios hoje para ir nesses bairros planejados. Porque é mais realmente melhor é mais legal tu usufruir de um bairro planejado do que de um condomínio. Vai mudando aos poucos, eu acho, né? O comportamento de quem escolhe comprar, por exemplo, né? Como tu falou, às vezes um apartamento ali, ninguém usa o salão de festa ou fica mais fora de casa. Então, veremos, né, como é que vai estar daqui a uns 10 anos, 5, 10 anos. Mas Espero aí que já tem o nosso. Já tem, aí a gente veio aqui falar como é que era e tal. Felipe, a gente já está se encaminhando pro final, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? A gente falou de tudo um pouco, assim, mas esse ano que está começando vários desafios, assim, eu quero saber se tu quer deixar alguma consideração aí para começar esse ano de 2025, que a gente sempre faz essa reflexão, né, início do ano, e assim como pessoalmente nós temos planejamentos e metas, principalmente como empresa, né, empreendedor, assim, né? Manu, eu acho que esse ano, assim, o nosso ramo começou um pouco... As pessoas estão um pouco sem saber o que fazer pela questão de mercado, assim, tanto no Brasil quanto fora. Existem algumas coisas, por exemplo, a taxa de juros em alta não é bom para o nosso mercado, então já começa com essa sensação, mas eu acredito muito que a gente, como empreendedor, a gente tem que conseguir visualizar outras formas de a gente conseguir continuar crescendo a empresa, sabe? Faz parte do nosso... Da nossa essência como empreendedor mesmo, identificar oportunidades. E o Brasil não é esse ano, ele sempre foi assim, sabe? Eu tenho essa empresa há 11 anos, eu já tive outras empresas antes. O meu pai tem empresa, já trabalhei muito tempo com ele. E a verdade é que sempre foi assim. O Brasil nunca foi um país estável. Ah, não, aqui todo ano é bom. Cara, não, é 4 anos ruim e um ano bom. Quando às vezes não é 6 anos ruim e um bom. Quando não é mais. Então... Não tem muito o que fazer. A gente sempre tenta olhar para o lado positivo. O que a gente pode fazer? Essa questão da expansão que a gente fez para outras regiões para a gente vender mais em outras regiões também. E eu acredito muito nisso. Olhar para o lado positivo. Tá, a situação é essa, beleza. Mas o que a gente tem de oportunidade para ir atrás, para buscar? Não adianta ficar chorando pelo que pode acontecer ou pela situação que está. A gente tem que buscar realmente o melhor, né? Olhar o que a gente pode tirar disso tudo. Legal, então nosso tempo já está finalizado. E eu quero te agradecer, Felipe, mais uma vez, né, por participar aqui do Pode Lotear. Foi uma conversa bem legal, assim, né, de poder olhar para trás e também ver aí o que o futuro espera. Eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, Manu. Obrigado e vamos fazer um bom ano, né? Vamos começar o ano aí com o pé direito. Com certeza, um ótimo 2025. E eu quero agradecer também você que ficou até agora assistindo ou ouvindo, né? Porque o podcast também tá no Spotify. Muito obrigada e convido vocês também para ir lá, stalkear o YouTube, né? Que tem outros episódios lá, ou no Spotify também. Então, se vocês quiserem acompanhar os episódios anteriores, vai ser muito legal também. Um beijo e até a próxima.